sou a Tássia Nicoluzzi Tomás e esse é o meu podcast sobre a história da minha vida, que todo mundo me pergunta como, por que você não grava essa história? Você tem 41 anos e ouvindo a sua história parece que você tem uns 60. Muita coisa aconteceu, principalmente nos últimos 12 anos. Então eu vou começar lá da minha infância, que foi uma infância privilegiada, com uma família, de certa forma, tradicional. E fui crescendo em São Paulo. E quando tinha 12 anos, eu já estava na adolescência e senti uma vontade de fazer mais. Eu sempre quis mais. Eu não queria ficar pedindo dinheiro emprestado para os meus pais ou mesada, depender de alguma forma deles. E lá eu comecei já a trabalhar, né? Que mostrava o meu lado extrovertido, o meu lado dinâmico, o meu lado de sempre querer ir atrás de algo que eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu precisava de mais. Então eu comecei a trabalhar, a princípio, num buffet infantil. Cuidava de criança, amarrava tênis, colocava no pula-pula, essas coisinhas que dava para uma criança, uma adolescente de 12 anos fazer. E lá eu já virei uma mini gerente. Então eu tinha aquele compromisso de fim de semana, sabia do meu horário, sabia das minhas responsabilidades, fiquei responsável pela pipoca por muitos e muitos meses, então eu tinha uma tarefa, uma responsabilidade ali, e ali eu comecei a me entender que eu queria ser alguém, que eu queria uma independência, que eu queria crescer. E não por muito tempo, porque aos 15 anos logo a gente mudou para São Paulo, de São Paulo para Londrina. E foi uma mudança devido a uma movimentação profissional do meu pai. E ali eu comecei a minha saga das mudanças, né? Foi ali onde eu criei uma casca, né? Que eu comecei a entender como lidar com uma mudança tão drástica, né? Para uma adolescente que achava que Londrina era pequeno demais para ela. E dei bastante trabalho para os meus pais nessa fase. Mas fui me adaptando, fui crescendo, fazendo amigos em Londrina. Fiz o colégio, fiz a faculdade e comecei a minha parte profissional em Londrina, né? A minha carreira, que foi no mercado financeiro. Então, aquele primeiro emprego, né, que a gente tem ali, tinha em torno de 20 anos, mal sabia por onde começar, o que vestir. E foi o início de uma longa jornada profissional no mercado financeiro. E foram passando os anos, eu fui crescendo ali naquela empresa, porém, ao mesmo tempo, eu sabia que ali não era exatamente o que eu queria, né? Eu achava que ali era... As minhas colegas falavam, essa empresa tá pequena para você. Porque eu era muito moderna, muito para frente, aquela coisa de bater cartão todos os dias, de todos os dias a mesma garagem, o mesmo portão, aquela rotina muito igual, muito previsível, acabava me deixando um pouco incomodada. Então eu pensava, o que eu preciso fazer para sair daqui, né? Para sair, para crescer. Eu preciso me preparar. Então eu fiz MBA, eu fiz inglês, e fui preparando o meu currículo para algo que eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eu precisava me preparar. E até meus colegas perguntavam, nossa, mas você vai fazer tudo isso para quê? Ninguém vai te promover aqui. Não estou fazendo para a empresa, eu estou fazendo para a Tássia, para a minha vida. Que eu sei que uma hora, quando a oportunidade chegar, eu vou estar pronta. E fui fazendo, buscando, e ao mesmo tempo eu tinha minha vida pessoal, que eu queria muito ter alguém, então eu mentalizava como era a pessoa que eu queria ao meu lado, que eu queria compartilhar as minhas aventuras, as minhas viagens que eu tanto amo e que pudesse fazer parte da minha vida, né? Então, após muitas tentativas frustradas, muitas desilusões e, enfim, eu acabei
viajando o mundo, buscando alguém também, buscando essa pessoa, e no fim, essa pessoa estava ao meu lado, que era um amigo do meu irmão, o Eduardo. E quando eu encontrei ele, que a gente se cruzou, foram vários acontecimentos ao mesmo tempo, né? Assim como é a nossa vida até hoje, né? São situações, mudanças, e lá, logo que eu o conheci, em 3 meses de namoro, ele recebeu uma proposta para morar em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e para trabalhar no agro. E naquele momento ele estava desempregado, né? Ele abastecia o meu carro. Eu tinha o carro, ele conseguia, pegava um dinheiro emprestado, um dinheiro que sobrou, ele abastecia o meu carro, estava sem ainda um trabalho, estava procurando ainda para se posicionar no mercado, e surgiu essa oportunidade para ele. E ao mesmo tempo ele falou: olha, vamos, eu quero essa vaga, né, que vai mudar a minha vida, mas eu quero que a gente case. Eu falei: oi? 3 meses. Eu falei: quer saber? Quem quer mudança precisa mudar. E eu falei: vamos, eu vou pedir transferência, porque eu não vou sem emprego, ficar dentro de casa numa cidade que eu não conheço. Eu ia deixar ele louco com tanta coisa que eu pensava e queria dentro de casa, no interior da Bahia, acho que não ia dar certo. Então era melhor, por mais que eu não estivesse feliz no meu trabalho, eu ir trabalhando. E até pro meu casamento dar certo. Então fomos, ele foi primeiro, depois logo na sequência eu consegui a transferência, e de uma casa dos pais, com as roupas passadas, lavadas, um carro, numa cidade tranquila, eu fui sem carro, morar numa república com ele, que a gente teve que dividir com outros amigos, porque eu fui transferida meio rápido, então a gente não tinha nada preparado. Então moramos um tempo numa república, e aí começamos a construir a nossa história. Quando eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, que eu vi o agronegócio, eu falei: é isso que eu quero. É gigantesco, rola muito negócio, muito dinheiro, e tem muitas oportunidades de emprego e trabalho para quem quer trabalhar lá. Então, como meu marido já estava no setor, os nossos churrascos, a nossa rede social de convívio era só agro. Então eu comecei a tentar entender o que as pessoas faziam, como funcionava, quem eram as pessoas, quem eram os contatos. E ali eu fui tentando entender aonde eu poderia me encaixar. E meu marido até falava: não, Tássia, é muito homem, é difícil, você não é do setor, você é do setor financeiro. Será? Eu falava: não, eu consigo. Eu vou me preparar, né? Vou continuar me preparando. Estudei com ele o que ele fazia, como era o trabalho dele. E fui pegando as oportunidades. Até que, com 6 meses de Luiz Eduardo Magalhães, eu consegui entrar numa empresa, me posicionar no mercado agro e entrar no mundo que eu queria de multinacional. Então aquilo para mim, naquele momento, foi uma conquista de tudo que eu energizei, de tudo que eu trabalhei e de tudo que eu queria. E foi um perrengue. Eu perrenguei por muito, muito tempo até conseguir, porque eu fiquei 10 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, e a partir dali a minha vida acabou rotina, que era o que eu queria. Mas não é fácil. Não é fácil porque é um mundo novo, totalmente diferente do que eu vivia. Então eu tive que me acostumar com o casamento, com a mudança de trabalho. Porque nesse período de 2013, no mesmo ano, eu mudei de casa, de carro, de estado civil, de trabalho. Eu entreguei o meu MBA, que estava todo enrolado, que eu consegui terminar. Entreguei minha tese e tudo no mesmo ano. Então foi um turbilhão de acontecimentos naquele mesmo ano. Ou seja, eu vim pedindo, eu vim me preparando, e quando veio com força.
Então eu tive que estar pronta para receber as bênçãos e trabalhar naquilo para não perder. E assim foi. A gente cresceu, a gente se desenvolveu. Não tivemos uma vida padrão, um protocolo. Nada na minha vida é um protocolo. Tudo é diferente. A gente casou, foi muito rápido. A lua de mel, tive que fazer uma pequena lua de mel. Depois que eu fiz a lua de mel com tudo que eu tinha direito, que nós viajamos para fora, fizemos uma mega viagem para Tailândia, fomos para Paris. E quando eu voltei, na verdade, quando eu embarquei, eu falei, agora podemos engravidar, né? A gente tinha mais ou menos 2 anos de relacionamento, o Eduardo também queria muito um filho, eu achava que já todas as minhas amigas demoravam para engravidar, né? E como todo mundo demora, eu também vou demorar, né? Claro, tenho 32 anos, vou engravidar. Como eu sempre fui muito de controlar tudo, de querer controlar, achava que eu poderia controlar isso também. Ledo engano. Quando voltei de viagem, 40 dias depois que a gente decidiu engravidar e tal, pá, você tá grávida. Falei, socorro, Deus, como assim? Mas já? Bom, engravidei em Paris, né? Só pode. Fui no médico, porque eu sou, né, muito chique. Vou contar essa história pra todo mundo. Cheguei lá, ele falou, não, querida, conforme a data aqui que você tá me passando, fiz as contas, eu estava na Bahia. Foi na Bahia mesmo. E, inclusive, um dos meus filhos só come arroz, feijão e farofa, como um bom baiano. E com uma pimenta também, pra ajudar. E foi isso. Quando eu fui fazer meu primeiro exame pra ouvir o coraçãozinho, o médico olhou pra mim e falou, você já tem berço? Eu falei, berço? Não tenho. Falei, bom, vai falar que eu perdi, né? Ele falou, pois é, você vai ter que comprar 2 berços. 2 berços? Pra quê? Como assim? Você está grávida de gêmeos. Eu olhei pro meu marido, eu dei um soco nele e falei, não acredito! Olha isso, eu não tenho tempo, eu viajo, eu trabalho, eu moro longe, eu não consigo dar conta de gêmeos. A minha família mora a 2.000 quilômetros de mim. Ele falou, o médico olhou pra mim e falou, vai pra casa, dá uma respirada, digere a informação, depois eu te passo como vai ser, né? Ok, doutor, obrigada. Pois é, eu estava grávida de gêmeos e na primeira semana eu fiquei em choque. Fiquei tentando organizar, né, como uma boa capricorniana, fazendo conta de como aquilo ia encaixar na minha vida, na minha rotina, na minha vida financeira, quem que ia cuidar, enfim, mais um turbilhão de emoções e como diz a minha sogra, com a Tássia é tudo muito. E veio muito, vieram 2 bebês. Na semana seguinte que eu fui fazer o exame, eu tava em choque, pensando, por quê? Será que eu seria capaz de cuidar de 2 bebês? Quando o médico foi fazer ultrassom, ele demorou muito para achar o segundo bebê. E naquele momento, eu entendi que eu queria os 2 bebês. Porque foi tão desesperador não ter o outro que eu parei. Eu falei, Deus, eu quero os bebês. E eles são meus. E aí eu assumi o papel ali de grávida de gêmeos, continuei trabalhando, viajando, respondendo tudo o que a empresa pedia, porque eu queria continuar o meu trabalho, eu queria continuar o meu sonho com outro sonho, né, que era ter filho, que era constituir uma família com meu marido, que também sempre me apoiou. Então, foram aquela gravidez como modelo Tássia, loucura, conturbada, correndo para lá e para cá, viajando, mantendo a minha rotina na medida do possível, uma gravidez tranquila, até que eu fui para Londrina para tê-los, né, na 31ª semana. Cheguei em Londrina, não deu 5 dias, eu me senti um mal-estar, e aí eu falei, putz, agora eu tô grávida de gêmeos, porque daí pesou. E era uma segunda-feira,
Eu fechei todos os meus relatórios, me sentindo mal. Quando chegou o final da tarde, eu falei, eu vou ao hospital, eu vou ao meu médico, porque eu não tô legal. Aí o meu irmão me levou, o meu marido estava no Eduardo Magalhães, porque ele viria dali algumas semanas para acompanhar o parto, tirar foto, fazer aquele protocolo lindo de um parto, que nunca ocorreu. Eu fui com o meu irmão no médico, o médico não estava naquele momento no consultório, e a secretária muito assertiva na época, eu estava entrando no carro e indo embora, porque já estava fechado, era mais de 6 horas, ela foi até mim e disse, Tássia, você precisa ir ao hospital, eu consegui falar com o doutor e ele está te esperando lá. E eu entrei naquele hospital, eram mais ou menos 6h30, 7 horas da noite, e de lá eu só saí dali alguns dias. Quando eu entrei no hospital, o médico já me atendeu, eu comecei a me sentir os primeiros momentos do trabalho de parto, e lá, nesse dia, a minha bolsa estourou, na frente do meu médico dentro do hospital. Foi quase que uma mão de Deus, porque eu estava de 32 semanas e com certeza um parto de muito risco. Muito risco. E quem acompanhou isso foi o meu irmão, coitado. Porque era só ele, o meu marido estava em Luiz Eduardo, não chegaria, nem se ele corresse, nem se ele viesse de avião, porque foi muito rápido. Ali mesmo, a minha bolsa estourou, eu parei o hospital, porque para um parto de prematuro, precisam de enfermeiras, cada bebê precisa de um médico, precisa de toda uma equipe. E o que aconteceu é que eu entrei em trabalho de parto para parto normal. E não tinha como voltar atrás, porque, segundo o médico, tinha coroado. E, ao princípio, eu sempre quis parto normal, mas quando veio a gravidez de gêmeos, eu já fui preparada para fazer uma cesárea. E, ok, tudo bem, vou fazer a cesárea. Mas como eu creio que Deus me ouviu, falou, você não queria? Agora você vai ter seu parto normal. E foi uma correria naquele hospital. E a cada contração, como novamente uma boa capricorniana, eu falava pro meu irmão, liga pro Eduardo, fala para ele comprar uma passagem de ônibus até Brasília e tem milhas na Gol, para ele usar essas milhas para comprar um voo para Londrina. E já que não tinha tempo, né, vamos otimizar e usar as milhas. Não ia adiantar ele chegar correndo. E em 2 horas eu pari o Pedro, o Miguel primeiro e o Pedro. Eles nasceram de parto normal. Porém, como nada é muito fácil para uma mãe de prematuro e, enfim, para eles, né, para os bebês também não é fácil, o Miguel teve uma parada respiratória. E ele nasceu primeiro, eu percebi que tinha algo acontecendo, mas eu precisava parir o segundo filho, né? Então tive que manter o foco e percebi que que tinha algum problema. Mas enfim, consegui terminar o parto, o Pedro nasceu bem e o Miguel foi entubado. Logo que ele nasceu, ele teve que ser reanimado e entubado. E o Eduardo nem tinha chego ainda, eu nem sabia quem eu era. Eu tava, assim, praticamente perdida, né? Dizem que a gestação demora 9 meses para acontecer. Não é só pro bebê, é pra mãe. A mãe tem que estar preparada para receber a bênção, para ser mãe. E com 7 meses é como se tivesse uma interrupção muito brusca. E demora mesmo para cair a ficha. De onde você tá, quem é você, são 2 bebês, o que tá acontecendo? E eu não tinha entendido o que tinha acontecido com o Miguel direito. Quando o Eduardo chegou, isso foi no dia 23 de novembro à noite, ele chegou no outro dia, perto do meio-dia, 1h. E aí que a minha ficha caiu e naquele momento o meu mundo desabou, porque eu entendi que eu poderia perder um bebê. E ele estava sob risco, alto risco de perder a vida. Então nós ficamos ali e foram os primeiros 7 dias
de mãe de UTI. Eu entendi o que era um UTI, nunca tinha tido essa experiência tão difícil de você se deparar todo dia, ao invés de você se deparar com um bebê, você se depara com uma porta e um interfone. Então, os dois estiveram lá, o Pedro por 3 dias apenas, então ele já foi para CTI, e o Miguel na luta, como sempre, o meu guerreiro. Ele pegou uma bactéria e o que eu ouvia dos médicos: mãe, a gente não sabe o que vai ser. E ouvir isso todos os dias me deixava em pânico. Eu praticamente desviava dos médicos e mirava em Deus. Eu falava: Deus, só o Senhor e o Miguel que vão poder fazer esse milagre. Não tem o que a gente fazer. A gente está no hospital que está atendendo, num dos melhores centros de neonatal. Tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Agora é só a nossa fé e o Senhor para salvar esse menino. E como um bom guerreiro, no 7º dia de UTI, se ele não respondesse ao tratamento, ele teria que ficar mais 7 e fazer exames extremamente invasivos para ele. E naquela noite, porque todas as noites eu tinha que voltar para casa e esperar o dia seguinte para vê-los, o Pedro estava bem, então o foco naquele momento era mesmo o Miguel. Naquela noite que eu dormi, eu sonhei que ele estava sendo estubado e que a médica olhou para mim e sorriu. E eu acordei e falei: Edu, o Miguel vai sair hoje. Ele falou: calma, não se apega nisso, a gente não sabe. Então, quando eu cheguei no hospital, eu tinha muito leite. Como eu fiz parto normal, eu tinha um excesso de leite, então eu comecei a tirar o leite, ajudar as mães a tirarem. Tinha uma salinha de amamentação, e aí eu ia ajudando, explicando para as mães que estavam chegando como funcionava, como era o armazenamento, que eu fiz daquilo o meu trabalho, para eu também não ficar pensando só coisas ruins, né? Queria ajudar e fazer daquele momento um momento bom também, que eu pudesse ajudar alguém. E aí, quando eu cheguei no hospital naquele dia, eu fui primeiro na salinha, porque eu tava com muito leite, precisava da maquininha, e o Eduardo já foi indo na UTI. A gente combinou de se encontrar lá. E quando eu entrei, que eu olhei para onde estava o leito do Miguel, sem nenhum cabo, porque são muitos cabos conectados, né, de respiração, de batimento e tal. Quando eu olhei lá no fundo, sem nenhum cabo, primeiro me deu um medo, né, de ter acontecido alguma coisa, e o Eduardo ficou com uma cara fechada, assim, pra meio que me enganar. E quando ele abriu um sorriso, assim, foi muito emocionante, porque eu tive certeza que eu tava lá, com ele naquele momento. E todas as enfermeiras começaram porque não pode gritar, né? Na UTI, imagina. Você tá fazendo a gente chorar. E que maravilha, como seria bom se todas as mães pudessem ter esse momento. E foi muito bom mesmo. Foi muito bom, foi um milagre. Foi o primeiro milagre do Miguel. E ele, no 21º dia, eles saíram. Graças a Deus, já com os 2 quilinhos que eles têm que atingir. E fomos para casa com 2 bebês. E aí começou também uma outra etapa, que era ser mãe de gêmeos, né? Que não é nada fácil. Então, eram 2 bebês ali o tempo todo, e chora, mama, cólica, prematuros que demoram muito mais tempo para desenvolver. E o Miguel, a gente teve teve vários pré-diagnósticos, né? Algumas opiniões de que ele poderia ser uma criança com algumas diferenças, né? Uma criança com sequelas. Então foram 3 meses sem saber, porque a partir do 3º mês que você pode fazer uma ressonância num bebê. Coisas que eu fui aprendendo com mãe de prematuro, de gêmeos. Então, 3 meses fazendo fisioterapia, investindo muito nessa parte de terapia mesmo, de físio, todo o processo com os 2, né? Eu fazia fisioterapia nos 2, mas muito focada no Miguel.
E quando a gente fez a ressonância, a gente estava num neurologista que era muito sério, muito não cético, sério. Uma pessoa séria, que não esboçava muitos sentimentos. Quando ele abriu a ressonância do Miguel, ele olhou pra mim e ele falou assim: mãe, eu não sei pra quem você reza, eu não sei qual é a sua religião, mas o Miguel é um milagre. E mais uma vez eu tive a certeza de que ele é uma bênção. Ele não tinha nenhuma lesão cerebral. Ele ia conseguir sair daquilo sem nenhuma sequela. E é engraçado que a minha sogra me contou que quando eles nasceram, ela tinha ido para Aparecida do Norte em outubro, e tinha trazido várias velhinhas daquelas que tem uma santinha que você queima e no final aparece uma santinha. E ela distribuiu várias velhinhas para a vizinhança, para o pessoal da igreja, e sobraram algumas. E ela, no dia que eles nasceram, ela acendeu uma, ela escolheu, ela é muito religiosa, muito católica, fez muita oração, tenho certeza, pegou aquela vela e acendeu. E naquela vela tinham 2 santinhas. Então ela falou: Tássia, podia acender qualquer vela. Todas, qualquer uma, só tem uma. E a Nossa Senhora mandou para você 2 santinhas, como sinal de que esses bebês são nossos, eles vão estar aqui com a gente. E o Miguel, ele tem uma conexão, assim, maravilhosa com Nossa Senhora. E com Deus e com igreja, ele sempre me pede. Ele é uma criança, assim, diferenciada. O Pedro também é uma criança maravilhosa. Uma criança, gosta de jogar bola, gosta de fazer as coisas dele, mas na parte espiritual e de energia, eu creio que o Miguel teve uma segunda chance e teve um contato com algo superior que a gente não conhece. E assim foi. Quando eu voltei da minha licença, a gente foi morar em Cascavel. Conseguimos transferência porque era inviável morar a 2.000 quilômetros dos meus pais e eu continuar trabalhando, não dava. Então tivemos a oportunidade, mais uma vez, Deus nos concedeu 2 transferências em empresas totalmente diferentes para a mesma cidade. Conseguimos ir para lá quando os gêmeos tinham 8 meses, até porque não tinha como eu ir antes, a gente estava morando com a minha mãe. E a minha mãe foi uma segunda mãe de gêmeos, então eu não me via sem ela. E sem mais toda uma equipe, porque era praticamente um time que eu tinha que gerir para conseguir fazer dar certo toda a rotina deles. E quando a gente estava em Cascavel, que os gêmeos tinham 1 ano e meio, com a nossa vida sempre cheia de mudanças, o Eduardo recebeu uma promoção para atuar em Londrina, que era o nosso objetivo, voltar para Londrina. Eu falei: vai, eu fico aqui, porque eu sou aquela mãe guerreira que consegue. E eu vou continuar trabalhando, viajando. Vou arrumar uma pessoa. Tinha uma pessoa que morava com a gente naquele momento, tinha mais uma funcionária, tinha mais a minha mãe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém. Todo mundo que quisesse, passasse na rua ali, ó, quer ajudar? Vem. Eu aceitava. E eu dei o apoio para ele nesse momento profissional, para ele crescer. E tinha que ser Londrina na época. E aí começou um caos. Porque a gente acha que vai dar conta. Mas não é tão fácil. Não é nada fácil, né? Ser uma mãe guerreira. A guerreira cansa, a guerreira tem sentimentos, a guerreira quer sair, quer viajar, quer ficar um pouco sem os filhos. Porque eu sei que eu sou uma melhor mãe meio período. Eu aceitei isso. Não adianta eu querer ser mãe um período integral. Eu não vou ser uma boa mãe. Então eu preferia continuar trabalhando e ser uma melhor mãe nos momentos que eu tinha livre para eles. Então foi mais ou menos 1 ano e meio nesse perrengue. Vai, vem. Eu tinha que ir sozinha para Londrina nos feriados. Então eu arrumava carro, arrumava toda a tralha de gêmeos, montava carro tudo à noite,
porque eu trabalhava. No outro dia eu saía cedo, colocava eles no carro. Eu tinha ajuda de uma pessoa, mas era uma pessoa idosa. Ou seja, eu tinha uma idosa, os gêmeos, a minha funcionária na época engravidou. A única que não tinha benefício do INSS era eu, porque os outros eram criança, idoso, uma grávida, e mais meu trabalho, e mais casamento, casa, mercado. O caos foi dado. E eu ia para Londrina sempre que tinha um feriado, para também o Eduardo não precisar vir todo fim de semana, como ele estava muito cansado também, e eram 4, 5 horas de viagem na ida, 4, 5 horas na volta, ele também tinha o trabalho dele, era muito cansativo. E aquilo foi me tomando conta, né? Aquele sufoco, aquela angústia de nunca saber, de estar sempre tentando equilibrar os pratos e resolver a parte de mãe, resolver a parte de esposa, atender uma multinacional, que foi muito difícil, porque eu queria entregar, mas eu precisava entregar em casa também. E a minha vida é assim até hoje. Mas é o organizar o inorganizável, né? Sempre tentando. E, enfim, eu consegui ser transferida para Londrina. E quando eu cheguei lá, foi uma readaptação do casamento. Na verdade, o Eduardo não estava mais acostumado com a rotina do dia a dia e dois bebês. E ele falou pra mim, nossa, é puxado, né? É, meu bem, é bem puxado. É muito puxado, é por isso que eu reclamo, que você fala que eu tô sempre de cara feia. Não é, é cansaço. É meu Deus, e agora? O que que eu faço? É menino doente, é menino que cai, é menino que abre o queixo e tem que dar ponta, aí o outro chorando. Então, e no outro dia eu tenho que ir pra reunião, no outro dia eu tenho que fazer 800 quilômetros, então eu vivia aquilo. E ele não. Então nós tivemos ali um desencaixe matrimonial. Porque nem eu estava acostumada com ele, mas porque eu que mandava na rotina. Então ele vinha com a opinião dele e eu tinha que, mas você nem sabe o que está acontecendo? Como é que vai ser isso? Então a gente foi tentando se reencontrar e aí não conseguia, e eu não aceitava, eu era muito, né? Eu decido, eu sei, eu controlo, eu não preciso de você. Eu consigo sozinha, tava lá sozinha. Ué, você aqui é só mais um pra me ajudar. E foi um ano assim nessa tentativa de reconstrução, até que a gente teve um chacoalhão. Ele falou assim, é o seguinte, vamos recomeçar. Então, programamos uma lua de mel, né? Uma segunda, terceira lua de mel, né? Porque a gente adora viajar, mas uma viagem grande. E mais uma vez nós fomos para Maldivas, que era um destino que era o meu sonho, e o dele também, e fizemos um pouco da Europa, e naquele momento o mundo fechou, pandemia. Tive que voltar 2 dias antes, né? Graças a Deus consegui ainda aproveitar Maldivas, que foi caro pra caramba. E se eu não poderia voltar antes, eu ia falar, não, vou ficar aqui porque eu paguei, meu bem. Então, calma que eu já volto. E de Portugal voltamos 2 dias antes. E aí começou a pandemia, o mundo fechou. E todo aquele vucu-vucu. O Eduardo, quando ele foi voltar a trabalhar, que foi uns 3 dias depois, ele foi mandado embora. No meio da pandemia. Eu falei, não é possível, Deus. E eu tava pedindo pra Deus pra me ajudar a reconstruir, pra me ajudar a recomeçar. E eu falava, meu Deus, eu tô trabalhando, e agora? Né? Eu falei, agora, Edu, você respira, descansa, que nós vamos conseguir. Deus tá mexendo, eu tenho fé nisso, Deus está movendo. E não obstante, nós fomos para o sítio do meu pai, né, trabalhar home office. Eu estava trabalhando, ele estava fazendo várias entrevistas, graças a Deus, em meio à pandemia. E naquele sítio eu comecei a me reconectar com a natureza, com os meus filhos, né? Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu tive mais tempo para olhar para minha família. O Eduardo precisou de mim,
né? Ele viu que emprego é bom, faz bem, dinheiro é bom, mas o que fica quando você tá num momento difícil é a sua família. Porque naquele momento ele conseguiu olhar para nós como um refúgio, como algo que queria ajudar ele a sair daquele momento, né? A dar as mãos para ele. E foi ali, né, naqueles dias que eu deitei na minha cama e eu sempre fazia o meu autoexame, né, de mamas e tal. Eu tinha um histórico da minha mãe, que teve câncer de mama, e eu sempre olhei, assim, fazia, mas fazia tempo que eu não fazia mais, né? E como eu passei por muita coisa, eu sentia um aperto, assim, eu sentia um peso, eu sentia uma carga. E naquele autoexame, naquele dia, eu senti um nódulo. Eu senti alguma coisa aqui, ó. Eu falei, amor, dá uma olhada aqui, me ajuda. Tem alguma coisa que não estava aqui antes. E ele olhou e ele falou, eu tô vendo. Tinha como se fosse uma deformaçãozinha já. E eu achei aquilo muito estranho. Eu comecei a ligar para alguns médicos, né? Eu estava em Santa Catarina, no sítio do meu pai. E comecei a ligar para os médicos. Ninguém queria atender, porque era pandemia. Até que eu consegui uma consulta de emergência, expliquei o que estava acontecendo, que tinha tido uma suspeita. E voltamos para Londrina, eu não contei para os meus pais, né? Só o Eduardo que sabia, que compartilhou aquilo comigo, porque, né, ele viu, ele estava ali, eu precisava de alguém, mas ao mesmo tempo eu fui no médico sozinha, fiz os primeiros exames, não era nada, não vai dar nada. Fui em outro médico, né? Já comecei a dar uma pesquisada, quem era, quem não era. E quando eu recebi o primeiro laudo, eu estava em casa, estava trabalhando. Olhei para aquele laudo assim, CA. CA? O que é CA? É tão inocente, né? Tão distante da minha realidade. Eu liguei para uma amiga médica, porque eu falei, não, eu acho que eu tô lendo errado. E eu falei, amiga, eu tô fazendo uns exames e tal, você não me ajuda aqui? E quando ela leu o exame, ela falou, amiga, calma, que vai dar tudo certo. E esse é o próximo episódio da minha vida que eu vou contar pra vocês. Como é viver, vencer, lutar e entender todos os propósitos que Deus tem nas nossas vidas.